chegar no céu com argumento de graça. Eu acho que vai com a graça e tudo pros infernos. Tem que ter graça, santidade, humildade, amor, pureza e tudo mais. Meu Deus do céu. Eu acho que vai com a graça e tudo pros infernos. Eu acho que vai com a graça e tudo pros infernos. Mas tem que orar lá, oração pela nossa falta. Eu vou fazer um desafio. Próximo culto que você for na CCB, se você for honesto, sincero mesmo, você vai falar assim, você vai orar lá e falar, Senhor, perdoa os nossos pecados. Aqui não tem um que não é pecador. Eu duvido você falar isso. Se você fizer isso, rapaz, eles vão te jogar pra fora na hora. O povo vai levantar da oração, vai te pegar pelo pescoço e jogar pra fora. Porque é isso que a CCB é. Ela não acredita. Eles não sabem nada de evangelho. Eles acreditam que são purinhos e santinhos. Que não pecam. Pecado para eles é só sexual. Todos fraquinhos. Todos fraquinhos. Tem uma palavra pra isso. Pecador. Não tem nada de fraquinho. Aí, ó. Fraquinho pra poder dizer. Pecador miserável. Você é um pecador miserável. Eu não vou ficar. Se Cristo reina. Fraquinho. Pecador não. Eu sou só fraquinho. Peraí. Jesus Cristo veio, o Espírito Santo veio e eu continuo sendo essa porca lavada? Deus me livre, não. Pecador, eu tô buscando a santificação. Você continua. Então o Espírito Santo não. Peraí, então o Espírito Santo não converte eu de nada. Chama ele de pecador, você vê. Eles pulam que nem um siri na lata. Pula, bravo pra caramba. Você é pecador, Jonas. Se o Espírito Santo tá em mim, Jesus tá em mim, Deus tá em mim, e eu não for nada, não mudei nada, então, peraí. Que grande homem. Jonatas. E ele não fez nada em mim? Eu continuo na mesma miséria. Pecador. O Espírito Santo, ele transforma nós. Olha aqui, em Cristo, em Cristo, pela fé, eu estou completamente limpo, em Cristo, mas nesse corpo de carne aqui, eu estou cheio de pecados. O próprio apóstolo João vai falar o seguinte: se dissermos que não temos pecados, fazemos Deus mentiroso e não há verdade em nós. Simão, o Jonas peca até dormir. Peca até dormir. E peca pra valer aí. Falar que não peca. Pecador. O apóstolo João fala assim: filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Mas é mais fácil pegar depois da vírgula. Mas se pecar. Não terminou o texto. Tem que falar tudo. Pecar, esse mesmo texto tá falando, Jonas, esse mesmo texto tá falando: se você disser que não peca, você é mentiroso. Isso. Só que, mas somos todos. Não pequei, filhinhos, não pequeis. E ele parou aí. Não. Vai querer dizer que não peca. O mesmo texto tá falando: se você disser que não peca, você tá fazendo de Deus mentiroso. Olha como o negócio é brabo, hein? Eu vou negociar aqui, ó. Não pequeis. O Josafá fala assim: não pequeis. Mas se pecardes, já sabendo que o homem peca. Mas se pecar, sabeis que vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, né, o Paracleto. Se dissermos, aqui, Jonas, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz e com ele na luz está, temos comunhão com eles, um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, que é uma coisa que você não faz, Jonas. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. E no final, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui, ó, você diz que você não peca, então você tá fora disso aqui, ó.
João tá falando aqui. Eu dobro o joelho todo dia. A primeira coisa, perdoa meus erros. Peca nada. Falhas. Você tá falando agora, porque a Bíblia acabou de falar que não peca. Perdoa meus erros. Ô, Josafá, você viu? Perdoa meus erros, minhas falhas. É o cabeçário da nossa oração, é perdão pelas faltas. A mentirinha santa. Teve CCB que falou que até o Thiago mentiu. A mentirinha santa. Não. Ô, Jonas. Esse povo é engraçado demais, meu pai. Irmão, santo, justo e verdadeiro, só um que subiu pro céu. O resto aqui, todos nós temos falha. Mas tem coisas que não pode acontecer. Tem falha. Eles não podem pecar de jeito nenhum. Eu não sei, mas vocês têm o prazer de se sentir pecador para se sentir que o sangue de Jesus nos purifica? Jonatas. Eu quero me sentir pecador pro sangue da cruz ter valor. Gente, Jonatas, deixa eu te mostrar o tanto que o pecado é horroroso diante de Deus. Deixa eu te mostrar. Adão e Eva, quantos pecados que eles cometeram lá no paraíso? Quantos? Deus me livre. Uns par. Pra ser expulso? É no mínimo. Pra ser expulso tem que ter sido bastante. Pra ser expulso? Ah, foi bastante. Deus me livre. Adão não pagou a padaria, passou o pé no cara do açougue, ficou olhando os animais fazendo as coisas, talvez passou algum pensamento ruim na cabeça dele, foi juntando, Deus falou, não dá. As más obras pesou mais do que as boas. Jonas. No limite. Irmão, a prática de Adão foi tão feia que até hoje é falado do velho homem, do velho Adão, porque abriu a porta. Até hoje é falado. Adão ele abriu a porta pro erro. Adão abriu a porta pro erro, para desobediência. Ele é o pai é o começo da desobediência, Adão. Jonas, pelo amor de Deus. O Marçola falou que Adão tava meio morto. Ô, Jonas. Esses caras estão tudo doidos. Não tem base, não. Meu Deus do céu. Jonas, Adão e Eva cometeram um pecado. Um pecado. Ai, meu Deus. Pecado. Nossa, que desgraça é essa que Deus condenou o mundo por causa de um? Exatamente, irmão. É nesse ponto que eu quero que você chega. É nesse ponto. O pecado é cometido contra um Deus que é santo, santo, santo. Ele não pode ver o mal. Um pecado deliberado contra ele tem que fulminar esses pecadores. Ele tem que fulminar. O mundo inteiro foi jogado em caos porque eles comeram um fruto. Eles não adulteraram, eles não fornicaram, eles não roubaram, eles não mataram, eles não fizeram nada disso. Eles comeram um fruto, mas quando eles chegaram a comer aquele fruto, o coração deles, antes disso, se tornou totalmente inimigo de Deus no momento em que eles ponderaram se eles iam fazer a vontade de Deus ou não. Eles quiseram tomar o lugar de Deus, assim como o diabo quis tomar. Naquele momento em que eles aceitam a proposta do diabo de comer do fruto, porque eles seriam iguais a Deus, a proposta era essa: nós vamos ser os nossos próprios deuses. Nós vamos ser os nossos próprios deuses. Então, o problema não é o ato do pecado ou a qualificação do pecado que você está cometendo. O problema é a motivação que está dentro do seu coração, a motivação pecaminosa. Não é a qualidade, não é a qualificação, é a sua disposição pecaminosa contra Deus. O pecado é só a materialização desse pecado, mas o pecado já aconteceu no coração, meu irmão. Jesus Cristo diz isso claramente, ele fala: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque do coração procede os adultérios, a fornicação, as intrigas, as guerras, as porfias. Olha para você ver, Adão e Eva comeram um fruto e o mundo inteiro foi lançado em condenação. Isso aí é para mostrar o quanto Deus é santo. E você está dizendo que as suas faltas e as suas fraquezinhas
não são pecados. Você está entendendo? Você vai querer se justificar diante de Deus, igual Adão e Eva fizeram. Não foi eu, foi a minha esposa. Não foi eu, foi a serpente. Também isso aqui nem é tão grave assim. Será que Deus vai me condenar por causa disso aqui? Quando você fala isso, meu irmão, é porque você não conhece o qual santo Deus é, a ponto de lançar o mundo inteiro em condenação por causa de um fruto que foi comido. Escuta só um pouquinho. A coisa mais grosseira que você pé. Se Deus for santo, se Deus for santo e condenar você, então ele é santo, mas não é justo. Porque não foi você que comeu a fruta. Não foi você que comeu o erro. Cadê a justiça do Deus? Meu irmão do céu, deixa eu te falar uma coisa. Se mudasse eu de lugar e colocasse eu lá no lugar de Adão, você acha que eu faria diferente? Às vezes faria. Porque estavam os anjos. Você vê, os anjos lá no céu não foi todos que veio com o Satanás, foi uma terça parte, os outros foram fiéis. Deixa eu te falar um negócio, vocês não entendem nada de Bíblia. Gente, em Adão foi considerado cabeça da humanidade. Cabeça. Em Adão todos pecaram, porque Adão foi considerado o pai. Uma árvore de limão dá laranja? Não, né? Dá limão. Isso. Então, Adão é a árvore, nós somos os frutos. Se trocasse de lugar, só seria o Simão no lugar do Adão. E os meus filhos todos seriam pecadores. É por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado está no erro. O pecado está no erro, que Adão foi o primeiro que errou. E foi ensinando, e Caim matou, e foi errando, e o erro foi aumentando. E foi chegando até nós. Não. Você está falando que o pecado é uma construção social. O pecado não é uma construção social. O pecado está intrínseco no seu coração, meu irmão. Você nasce com a disposição pecaminosa. É passado de pai para filho. Ele não vai entender isso, não. Cristo veio e tirou. Isso aí, olha. O Adão ouviu Satanás. Vocês ouvem eu e não vai ter o mesmo erro que ele. Mais ou menos assim. Não, é assim coisa básica que ele não entendeu, Simão. Não adianta. Vocês me ouvindo, vocês não vão cair como Adão caiu. Esse ponto de que o pecado ele tá dentro de nós e a gente só se inclina ao pecado, ele não vai entender isso nunca. Enquanto ele não entender o básico que a gente acabou de falar atrás, batismo. Batismo, precisa explicar isso. Batismo, graça, salvação. Para. Tem nada a ver. Eu vou encerrar, gente. Vou encerrar 5 horas e 5 minutos. Agradeço. Eu peço pro Jonas voltar de novo, que é bom, né? Você recebendo aqui. É bom. Pra poder ajudar a gente a abrir a mente. Porque você pode ter certeza, Jonas, né? Uns 50 CCBano tá sendo liberto aí hoje, né? Eu creio que sim, viu, Josafá? Eu creio que sim. Não, mas, gente, não fica em paz quanto a isso. Nós temos que buscar Cristo, amar Deus sobre todas as coisas, e nos nossos erros e falhas e pecados, nos pés dele pedindo misericórdia e perdão. Mas sai fora do pecado. Vamos sair fora do pecado. Não é porque a graça chegou, porque nós não vamos chegar no céu com argumento de graça. Eu acho que vai com a graça e tudo pros infernos. Tem que ter graça, santidade, humildade, amor, pureza e tudo mais. Meu Deus do céu. Você vê, tá pensando que é fraco não, rapaz. Você vai, Josafá, você vai com a graça pros infernos. Olha pra você ver o que ele faz. Meu Deus do céu. Precisa da graça e de tudo mais. Não é só a graça. Eu tô falando, não adianta você chegar no céu e falar, meu Deus, eu tenho a graça. E aí? É só a graça. Mas então cai fora. Imagina os cristãos genuínos, reformados, assistindo essa live e vendo ele falar assim. Meu Deus do céu. Dá vergonha. Se for só a graça, não terá condenação em ninguém, nem vocês, nem CCB, nem ninguém, porque a graça ela já foi dada. Não é graça não, Simão. Se for só pela graça, acabou. Ou seja, o quê? Só pela morte desse homem aí? Não. Eles olham Jesus. A morte dele nos abriu o céu.
Mas se nós seguirmos do contrário, não vai. CCBano entrando no céu. Quem que é esse homem que está sentado naquele trono? Não. Meu Deus do céu. Se a graça é da forma que vocês compreendem, somente ela, a salvação, o sangue, glória a Deus, amém. Então todo mundo pro céu, os irmãos. Porque todo mundo ora, ama a Deus, canta hino, louva. E a única diferença que a CCB é que nós damos uns 50 reais por mês lá em coleta, mais nada. Mas não tem nada a ver. Amamos, oramos, adoramos, William Barbosa, será que é CCBano? Ele tá pasmo. Não tem quem não fica pasmo com as palavras do Jonathan, não. Não tem quem não fica pasmado. Precisa entender, a única coisa que eu tô falando e que não dá pra eu fazer o que eu quero aqui, depois eu entro no céu com a graça. Não vou entrar. Ninguém nunca falou isso. Eu sei que tá falando. Não, eu sei que tá falando, João. Deixa de falar. Não tem como eu pegar a graça como argumento e falar, já tô no céu. Não é isso. Tá certo. Deixa eu falar mais. É a graça e mais um pouco, mais obediência. A graça mais um pouco. A graça, mas você não sabe o que é graça. A graça eu sei. Vou só a graça, irmão. Só a graça, não. Só a graça, não. Ó o que o texto fala. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Tá vendo, Jonas? Se tiver uma obra, a graça já não é graça. Só umazinha. Só umazinha. Só uma obra de você dizer, eu que aceitei Jesus, eu que quis aceitar ele. Já é. Acabou. Pode ficar em paz que vai muita gente salvar, então. Vai ter muita gente que vai entrar no céu. É que nem João falou, é incontável. Pode mas não vai CCB, não. CCB vai levar muita gente pro inferno. Não vai nada. Porque você não crê. Tem a graça? Tem a graça? Não, você não crê. Se você não crê, meu amigo, continuar nisso aí. Mas quem não crê, para. Cremos no Senhor, Ele é tudo. Ele é tudo. De que jeito, mano? Essa bagunça teológica na sua cabeça, você acha que você crê em alguma coisa? Se a graça, meus irmãos, se a graça é tudo, pode ficar em paz, que tá todo mundo salvo. Vai todo mundo pro céu. Jonatas, você não crê, porque você acabou de falar que não aceita que a salvação é somente pela graça. Você não crê. Não é não aceita, a palavra fala, não é eu. Não, jamais um cristão convertido, o Espírito Santo vai te orientar a falar uma aberração desse tamanho. Não existe aberração, não. Jamais. Uma vez que conheceu o Senhor Jesus, as obras já vem em seguida. Isso é fato. Amigo, você não conheceu. Não consegue. A pessoa conheceu Jesus, tem a graça, tem o evangelho e continua no adultério, na fornicação, na mentira, na idolatria. Não é. Não é cristão. Olha o que o texto fala. Olha o que o texto fala. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Aquele que é nascido da carne, ainda não foi nascido do espírito, inclina-se somente para a carne. E aquele que é nascido do espírito, inclina-se para o espírito. Aí está falando daquele que nasceu do seu pai e da sua mãe, do pecado, com o pecado intrínseco nele, no coração dele, e daquele que é convertido, que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido da carne, ele só se inclina para as coisas da carne. Ele não vai a Deus. O momento que ele começa a ir a Deus e buscar a Deus, é porque ele já nasceu do Espírito. Porque a carne só se inclina para a carne. A carne não se inclina para o Espírito. E a inclinação da carne é morte, os frutos da carne é. Aí ele dá um monte de exemplo lá. Se nós tivermos isso aí, nós não entramos no céu. Pronto. É fácil. Exatamente. Então, a partir do momento que você começa a se inclinar para o Espírito, é porque você já nasceu de novo, mas não pela sua carne, porque a carne não se inclina para o Espírito. Não é da sua vontade. É o Espírito Santo que te regenerou, que fez você nascer de novo e você se inclinar para as coisas de Deus. A partir desse momento você se torna um inimigo do pecado. Não quer dizer que você não peca. Não quer dizer que você não peca.